Olá pessoal, receba um forte abraço, que Deus abençoe grandemente, mais uma vez aqui seguro na presença de Deus. Espero que você esteja firme. Amanhã estamos juntos em Atos, nossa reunião presencial. Eu quero que você esteja nesse espírito que o Senhor nosso Deus quer encontrar, no espírito de quem confia nele, no espírito de quem está comprometido com a sua vida, no espírito de quem está apresentando o seu coração, de quem quer dar uma direção. Um abraço forte a todos que estão comigo aqui, que estão deixando o seu recado, que estão e entram aí, deixa a sua mensagem aqui na janela. Gente, um beijo grande, mas sem demoras, janela aberta, lâmpada acesa, deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração, porque Ele quer abençoar você de uma forma incrível. Então segura firme e deixa Deus ministrar a sua vida, o seu coração. Zacarias capítulo 4, versículo 10. O profeta Zacarias, inspirado pelo Espírito Santo, levantado pelo Senhor nosso Deus, para fortalecer o povo, para as pessoas recobrar o ânimo. Eles estavam totalmente desanimados. E para você ver o que o Espírito de Deus faz quando entra em nossa vida, para mudar a nossa vida para melhor. É impossível andar com Deus e a sua vida ficar pior do que era antes. Não tem possibilidade. É algo muito forte porque Ele está chamando a atenção do povo quando Ele diz: pois aqueles que desprezam o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. É muito comum a pessoa, diante das dificuldades e tanto trabalho, o indivíduo muitas vezes teve êxito em algumas coisas na vida e de repente perde, daqui a pouco está numa situação que ele fica sem rumo, sem forças para recomeçar. E o fundo histórico da profecia de Zacarias é o mesmo do profeta Ageu. Zacarias e Ageu falaram pelo Espírito para despertar a consciência do povo. Esses profetas ministravam durante o mesmo período e tiveram uma missão semelhante. E nesse contexto aqui, a missão de Zacarias era animar por meio da promessa do êxito atual e da glória futura. Deus falando: eu vou levantar vocês. O povo estava voltando da Babilônia, eles foram escravizados. Pecaram contra o Senhor, perderam a aliança com Deus. E aí, meu amigo, o destino é o fracasso. E você vê que a história do povo de Deus, a história de Israel, é uma história de vitórias e fracassos. Toda vez que eles se afastavam de Deus, o fracasso era inevitável. Por quê? Porque aquele povo tinha uma aliança com Deus. E todos que têm uma aliança com Deus é diferente. Deus quer que esta gente se levante sobre a sua força, o seu poder. E você é um escolhido de Deus. Você não pode vacilar, você não pode tomar o mesmo caminho, porque está tudo registrado. E volta e meia essa gente caía em fracasso. O que aconteceu é que foram levados para o exílio em Babilônia, e quando voltaram, o templo de Salomão não existia mais, tudo destruído. O povo olhava para aquela terra totalmente devastada e eles pensavam: puxa vida, nós estamos sem forças para reconstruir tudo isso, estamos sem forças para fazer do local de adoração ao nosso Deus o que era antes. E a missão de Zacarias era animar,
falar. O Senhor veio sobre o seu povo através deste profeta. E o povo judeu que ali estava, desanimado pelas aflições que estavam vivendo, eles estavam com o coração muito apertado, sem coragem de reconstruir um novo templo. E o povo tinha bons motivos para estar desanimado, porque antes, meu amigo, eles eram uma nação livre. Eles tinham um rei e uma constituição, mas agora voltaram, não tinha nada. Eles tinham regressado ao seu país, chegaram em sua terra, em seu território, sob um governo estrangeiro, um país sem rei, despojado de poder, e a condição daquele povo era um quadro muito triste. Mas Zacarias, inspirado pelo Espírito de Deus, ele transformou essa situação calamitosa em uma cena gloriosa. Você precisa ler o livro de Zacarias. Leia Ageu e Zacarias para você ver. E aí, ele começou a ministrar ao povo. E aí o Senhor começou a enviar uma série de visões e profecias, descrevendo uma Jerusalém restaurada, protegida e habitada pelo Messias. E até hoje o povo espera o Messias, meu amigo. A questão é que ele veio e não foi reconhecido por eles. Mas aí a história é outra. O que o Espírito de Deus quer que você concentre a sua atenção agora é nesse sentimento que vem sobre todos quando precisa recomeçar a vida e percebe que não tem recursos, não tem condições, se sente incapaz. E o desânimo foi tanto, e você vai ver isso no livro de Ageu, o povo desprezou a reconstrução do templo, local de honra e adoração a Deus, e começou a cada um cuidar da sua própria vida, construir a sua própria casa, e esqueceram a sua devoção ao Senhor. O resultado disso, mais miséria. E aí veio seca, as produções eram mirradas, e no meio desse desânimo e desse desprezo à mesa de Deus, Zacarias sabia o que estava acontecendo. O Espírito de Deus despertou o espírito daquele homem e ele disse: faz o povo agora entender. E quando eu estou presente, quando eu estou em suas vidas, não importa de onde você precisa começar. O que importa é que Deus está com você. Muita gente arrependida sabia que o motivo do seu fracasso foi porque se afastaram da presença de Deus. Por isso que ele falou: pois aqueles que desprezam o dia das pequenas coisas. Muitas vezes você olha para as coisas pequenas que você faz, você olha para o que você... e você diz: puxa vida, o resultado é tão pequeno, isso que eu estou fazendo é tão pouco. E você perde o ânimo. Por quê? Porque você faz uma comparação errada. Você se compara com outras pessoas e com outras coisas. Isso vai dar errado. Deus quer que você compare a sua vida antes e depois dele. É diferente. Por isso que no livro de Ageu, Deus leva o seu povo a fazer uma comparação quando eles decidem novamente honrar ao Senhor conforme a aliança que foi apresentada ao seu povo. Quando eles começaram a honrar o Senhor, Deus começou a levantar a vida daquelas pessoas. Mas enquanto estavam honrando ao Senhor, passaram 16 anos fazendo isso, as ofertas não eram justas. Deus, ele precisava limpar a consciência daquele povo para que tivessem a capacidade de apresentar coisas que Deus agrada, que agrada o coração de Deus, que tem a qualidade do que ele recebe. Então, em meio ao desânimo, em meio ao caos, à destruição, forças para reconstruir, o resultado do que eles estavam fazendo não era nada, porque estava cada um cuidando da sua própria vida, da sua própria casa, reconstruindo as suas coisas. E esqueceram a sua devoção com aquele que levanta o homem do nada. Esqueceram da experiência de Abraão com Deus no deserto.
Então isso pode acontecer com você, pode acontecer com qualquer um. Você olha e diz, puxa, isso é tão pouco, e começa a se comparar. E quando você começa a se comparar com os outros, você está acabado. Aí você se acaba. Mas Deus quer que você aprenda a fazer a comparação correta. Aí entra Ageu. Está escrito aqui que o profeta Ageu, a palavra do Senhor veio sobre ele, e o Senhor começou a ministrar ao povo. E ele disse, fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo, quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela? Então Deus sabia que o povo estava desanimado porque estavam comparando a glória do que foi, e estavam vendo o fracasso naquele momento, sem forças para recomeçar e sem a bênção de Deus. E aí o Espírito de Deus começou a mover sobre o povo. E ele disse, ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. E esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai. Porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Ele está dizendo para você. Você precisa reconstruir a sua vida, você vai trabalhar, você vai se esforçar, você vai fazer a sua parte, você vai oferecer o seu melhor, você vai apresentar o melhor das suas produções para os homens e apresentar as tuas honras a Deus. Sem desprezar este pequeno começo, sem desprezar o que você está vendo agora, porque é assim mesmo. Porque se você começa a fazer essa comparação e começa a dizer, puxa, isso aqui não é nada, você não vai ter forças para continuar. Por isso que Ageu, inspirado pelo Espírito, está despertando a consciência do povo, a comparação correta. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, diz o Senhor, quando saíste do Egito, o meu Espírito permanece no meio de vós. Não temais, porque Deus quer que você saiba que você vai se levantar com a ajuda do Espírito de Deus. É totalmente diferente quando você se levanta fortalecido pelo Espírito daquele com quem você fez uma aliança firme. É pelo Espírito do homem, não é pelo ânimo das pessoas, não é pelo resultado do que você está vendo agora no momento, não é nada. Você vai se levantar na força do Espírito de Deus. O Senhor está lembrando aquelas pessoas, vocês saíram da condição escrava, fiz uma aliança com vocês, e o meu Espírito permanece, não desistiu de vocês. Você vai ter que manter em sua mente firme que Deus não desistiu de você e que Ele vai dar a direção. E no momento do desânimo, você precisa meditar nesse livro para que o Espírito de Deus fortaleça o seu coração e para que você receba toda a orientação que é necessária. E aquele povo foi renovando o ânimo e o Senhor continua. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. E quando Ele quer, meu amigo, Ele dá ordem e a providência do que você precisa vem de todos os lugares. Quando você tem uma aliança com Deus, e Ele está dizendo que é Ele quem dá ordem, está falando aqui sobre as circunstâncias que Ele cria para abençoar o seu povo. E não importa. Quando Ele menciona os céus, a terra, o mar e a terra seca,
ele está lembrando também de Abraão. Jesus tirou o dinheiro de um imposto do mar, que aqui simboliza multidões. Mas Jesus falou para Pedro: você vai pescar, o primeiro peixe que subir, você abre a boca e paga a tua dívida, paga a minha dívida, você resolve essa questão. Aliás, Jesus não estava endividado, mas estavam cobrando o imposto do templo. Jesus mandou Pedro pescar. Ele fez abalar o mar. Ele está dizendo: eu tiro o dinheiro, eu tiro o recurso de onde você menos imagina. Jesus falou para Pedro: o primeiro peixe que subir, você vai pegar esse recurso que está ali e vai resolver esse problema. Quando fala em terra seca, aquele povo entende sobre esse assunto, até mesmo porque Abraão levantou uma nação poderosa de uma terra seca. Deus está falando que desse deserto ele envia o seu socorro. Você não pode estar olhando para a terra seca, porque no tempo que está deserto, meu amigo, quando ele quer. Ele cria situações de onde você menos imagina, se manifesta a bênção de Deus em sua vida. E farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Ele está dizendo: eu vou devolver a honra que foi roubada, porque minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Dinheiro não é problema para Deus, recursos não é problema para Deus. Agora, o problema do homem é não ter Deus. O problema do homem é não ter Deus como parceiro. O problema do homem é quando ele não consegue despertar o interesse de Deus a se envolver com a sua vida. A glória desta última casa, desse lugar pequeno, dessa coisa que vocês estão vendo, que comparado ao templo de Salomão, comparado ao que foi um dia, vocês dizem não é nada, mas a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ele está dizendo com clareza que isso que você está vendo tão pequeno vai ser maior do que foi um dia. Ele está dizendo que você não deve olhar para a sua vida agora com desprezo, para os pequenos começos, para as pequenas oportunidades, para coisas que ele cria. E você diz: puxa, mas é tão pouco, é tão pequeno isso. Ele está te ensinando. Jesus falou que quem não é fiel no pouco não será no muito. E ele está trabalhando em seu coração para que você aprenda a honrar a Deus em qualquer situação, em qualquer circunstância, em qualquer nível da sua vida. Para que você reconheça que crescer com a bênção de Deus é diferente daqueles que crescem somente com a força do seu trabalho, do seu braço, somente na confiança da sua capacidade produtiva. Os que têm aliança com Deus precisam aprender essa lição cedo. Tudo que este homem que tem uma aliança com Deus foi capaz de construir na vida, essa pessoa vai construir com a bênção de Deus, com a força do Espírito de Deus, junto com a inteligência e a sabedoria que ele compartilha, para que este homem se levante de qualquer condição. Por isso ele está dizendo: o problema não é o que você pensa. O problema não é o ouro, não é a prata, não é a ausência do ouro e da prata agora. O problema é quando eu desapareço da vida das pessoas, diz o Senhor. Então, tanto Zacarias quanto o profeta Ageu estavam despertando a consciência da honra do povo e mostrando para eles com bastante clareza: a glória desta última casa será maior, porque tudo que se levanta com o espírito da honra é diferente. E o Senhor continua: assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei. E foi ensinando ao povo, mostrando que as ofertas que eles estavam apresentando antes não tinham a dignidade, a pureza
que Deus exige na manifestação de uma honra em sua presença. Por isso que o Espírito de Deus está mostrando que o fracasso de muita gente hoje é porque não conseguem apresentar a Deus a qualidade do tempo que Ele merece. Não conseguem apresentar a Deus a qualidade das suas produções em um nível aceitável, com pureza. Tem muita gente trabalhando errado, muita gente fazendo coisa, meu amigo, que desagrada ao Senhor Deus sob o falso pretexto da defesa por sua sobrevivência. São pessoas que trabalham promovendo injustiça na vida das pessoas, insatisfação, tristeza. É o salário da maldição quando o sujeito é pago por um serviço mal feito e o sujeito paga com a sua mão enquanto o coração amaldiçoa. Por ter recebido um trabalho de baixa qualidade. Você pega e entrega um dízimo disso, uma oferta, Deus não recebe. Mas aqueles que honram o Senhor, que foram purificados, que viram, porque Deus não aceitou a sua entrega, a sua oferta, o seu tempo de devoção, Deus não aceitou nada. Mas depois que o indivíduo cai na real e entende o motivo do seu fracasso, o Senhor manda fazer uma comparação. Por quê? No versículo 15 do livro de Ageu, no capítulo 2, ele diz: agora, pois, eu vos rogo, considerai isto desde este dia em diante em que você tomou vergonha, que você faz a coisa certa, que você oferece um trabalho de boa qualidade, independente das circunstâncias, você oferece o trabalho da dignidade e da justiça. Você não é qualquer profissional, você não é qualquer pessoa, você é uma pessoa que os homens gostam de saber e pensam: puxa, ainda existe no mundo gente honesta, ainda existe pessoas no mundo dignas. Desde o dia em que você aprende a honrar a Deus com o melhor das suas produções, que vem com a bênção de quem pagou por teu serviço. Aí, meu amigo, muda. O Senhor diz: olhe, preste atenção. Desde o dia em que você consertou os seus caminhos e começou a honrar ao Senhor teu Deus com o melhor das suas produções, que vem com a bênção da alma de quem pagou por seu trabalho, observe. Antes que se lançasse pedra sobre pedra no templo do Senhor, aqui significa antes a sua vida, quando você não tinha essa consciência. Observe antes, o antes e o depois. Por isso que esse é um assunto que ninguém deve ficar filosofando sobre isso. E você deve observar é o resultado. A vida de quem honra a Deus vai para frente. A vida de quem despreza a Deus e faz a coisa errada vai para trás. Ele pode ter breves momentos de avanço, de prosperidade falsa. Mas quando vem o confisco, quando vem a coisa para cobrar a fatura que o indivíduo está contraindo ao longo do caminho da sua jornada, da sua trajetória, aí, meu amigo, o fracasso é muito grande, porque o sujeito toma um prejuízo muito grande. Ele paga até o último centavo e volta para a estaca zero. Mas o Senhor está dizendo: vocês mudaram, começaram a honrar o seu Deus, estão oferecendo ofertas justas, e desde este dia em diante, antes que se lançasse pedra sobre pedra, no templo do Senhor, nota como era a vida de vocês. Antes que sucedessem estas coisas, vinha alguém a um montão de grão de 20 medidas e havia somente 10. Quando vinha ao lagar para tirar 50, havia somente 20. Então Deus está dizendo: olha o antes e observe agora o depois. Por isso que o que prova se Deus recebe o que você oferece é o que acontece depois. E o Senhor mostra: antes, ferir-vos com queimadura, com ferrugem e com saraiva.
em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. É aquele povo que, apesar da fraqueza, do fracasso, da miséria, não busca a presença de Deus para saber o que está acontecendo. Começa a se comparar com os outros e vê um bocado de gente se arrebentando e diz: é assim mesmo, acontece com todo mundo. Mas Deus não quer que aconteça com você o que acontece com todas as pessoas. Ele quer que o resultado da tua aliança com Ele seja algo que visivelmente tanto você quanto os outros sejam capazes de perceber a mudança. Por isso que ele diz: considerai, pois, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai estas coisas. Porventura, há ainda semente no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não têm dado seus frutos. Mas, desde este dia, vos abençoarei. Desde este dia em que houve mudança e consagração, compreensão. Desde este dia em que esta aliança está sendo honrada como eu quero, no espírito da honra, da voluntariedade e da justiça. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, aos 24 dias do mês, dizendo: fala a Zorobabel, governador de Judá, dizendo: farei tremer os céus e a terra, e tornarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos dos gentios, e transtornarei os carros e os que neles andam, e os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu irmão. Então Deus está mostrando que aqueles que se levantam contra o seu povo serão confundidos. E isso aponta para a realidade nos dias de hoje, quando forças espirituais conspiram para destruir as nossas vidas, e a ruína que estavam planejando contra nós volta-se contra eles. É o próprio Deus quem peleja para promover a vitória que o seu povo precisa. E naquele dia, diz o Senhor: tomar-te-ei, ó Zorobabel, servo meu, filho de Sealtiel, diz o Senhor, e far-te-ei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Trazendo para a nossa realidade, meu amigo, quando Deus nos escolhe, independente do que aconteça. Então você está na ruína, está no fracasso, está só vendo as consequências da tua desistência de Deus, ou do teu desprezo, ou de uma devoção que Ele não aprova. Está vendo que a sua vida é semelhante à vida de qualquer um, que não há diferença, que Deus não cria oportunidades para você se destacar em sua vida, para você ter a qualidade da vida que merece. Não acontece nada. Mas quando existe um despertar do seu espírito, quando a sua consciência retorna à razão da verdade que o Espírito Santo colocou em seu coração, muda. Quando você emenda os seus caminhos. Então veja como você está trabalhando, veja o que você oferece para o mundo e o que você apresenta a Deus. Esse conserto é necessário para que o Senhor Deus tenha o interesse de interferir em sua vida. E esse relacionamento de honra é indispensável se você quer ver a bênção de Deus sobre todas as coisas que você faz. Pegue um copo com água e apresente a Deus a sua vida e o seu destino, porque a semelhança desse povo que estava sem força para recomeçar sua vida, Deus sabe que tem muita gente que está sem força porque olha para o que está acontecendo, olha para o resultado do seu trabalho e considera algo muito pequeno e insignificante. Mas Deus está dizendo: não despreze esse pequeno começo.
Porque com a minha bênção não importa a quantidade, não importa a tua condição, eu quero que você compare. Porque quando você aprende a honrar a Deus, quando você consegue apresentar diante do Senhor a qualidade da devoção que Ele aceita, Ele se compromete contigo. E como um anel de selar, esta aliança feita com você faz de você uma pessoa diferente, faz de você uma pessoa com quem Deus se compromete e começa a criar situações que somente aqueles que estão em aliança com Deus podem gozar desse privilégio. Por isso, não esqueça desta palavra, Zacarias 4:10. Pois aqueles que desprezam o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. É Deus que vai te ajudar a reconstruir a tua vida. É Deus que vai te ajudar a se levantar da condição que você se encontra. Apresente ao Senhor, nesse momento, a sua oração. Pai querido e santo, nós te louvamos e te engrandecemos, Senhor, pela tua presença, pela tua grandeza, pelo teu poder, pela tua soberania, pelo teu ensino, pela tua força, por esta vida que me ouve e precisa da interferência do Senhor em todas as áreas da sua vida. Que nesse momento o Senhor dê forças e faça essa criatura compreender que não importa a condição que ela se encontra, que não importa se é pouco, não importa o que está acontecendo agora, o que importa é se a tua presença está verdadeiramente em nossas vidas. Faça essa criatura perceber que o que ela está passando agora é um tratamento que desperta a sua consciência, que limpa os seus olhos, que abre os seus ouvidos espirituais, que afina o seu coração para ouvir a direção do teu espírito, para que ela seja vitoriosa, para que aprenda a ouvir a tua voz e faça as coisas como te agrada. Porque o teu povo é diferente, não pode ser igual ao mundo, as coisas que o mundo pratica, as injustiças, o desespero, a ansiedade que leva os homens a uma rivalidade imoral. E além da incompetência, a injustiça. E muitas vezes tenta se aproximar do Senhor e às vezes oferecem ofertas e dízimos com o sentimento de quem está oferecendo uma esmola. E a força dessa produção não é aprovada. É um trabalho mal feito, é um salário maldito, porque quando não há injustiça, há mãos preguiçosas, pessoas que estão causando prejuízos por incompetência na vida de muitas pessoas que confiam em seu trabalho, remunera por seus serviços, mas o sujeito toma um prejuízo. E quantas pessoas agora tomando prejuízo com gente injusta e incompetente, e muitas vezes é crente. E é para essas pessoas que o Senhor está dizendo: recupera as tuas forças, abre os teus olhos e aprende comigo, porque eu quero te abençoar. A tua vida não pode permanecer na condição que está. Mas para que a bênção de Deus venha sobre a sua vida, é necessário um conserto, uma restauração, uma revisão da força do teu trabalho, a forma como você serve ao mundo e ao próprio Deus. E muitas pessoas não consideram isso importante.
Estão semelhantes aos israelitas quando voltaram do exílio. Além do desânimo, se entregaram ao destino que o mundo estava oferecendo para eles e partiram cada um para cuidar das suas vidas, construir as suas próprias casas, restaurar as suas próprias plantações, seus celeiros, e esqueceram da mesa do Senhor e apenas lamentavam a glória do que foi um dia. E é por essa razão que o Senhor levantou os teus servos no passado e nos dias de hoje não é diferente. Que o Senhor está despertando o espírito dos que precisam se levantar de novo. E é por essa razão que nesta noite o Senhor colocou esta pessoa nesta janela, porque o Senhor tem um plano de restauração em sua vida. E assim eu te peço, fortalece agora, abre os olhos do entendimento, unge com o teu poder e desperta para que eles se levantem e apresentem ao Senhor justas ofertas, ofertas dignas de aceitação. Que o mundo reconheçam que estão diante de pessoas diferentes, de profissionais de alta qualidade, de pessoas que quando chega torna a vida das pessoas melhor. Pessoas que quando trabalham em algum lugar, torna aquele lugar cada vez melhor. Como resultado das bênçãos que repousam sobre suas mãos, como o Senhor mostrou na vida de tantos servos do passado. Por isso nós lembramos de José, que depois que aquele homem chegou na casa de Potifar, o homem começou a prosperar, as coisas funcionavam melhor. O próprio Jacó, cuidando das terras e cuidando dos bens do seu sogro Labão, foi reconhecido como alguém que, quando chegou e começou a administrar sobre o rebanho do seu sogro, tudo ficou melhor. E esse é o perfil das pessoas que o Senhor procura para abençoar. Mas essa pessoa está desanimada, porque quando olha, meu pai, está vendo, é pouca coisa. E muitas vezes se esforça e quase não dá em nada. Mas eu te agradeço porque eu sei que o despertar dessa consciência está fazendo essa criatura refletir à luz da tua palavra, e agora, nesse exato momento, o poder do teu Espírito está quebrando toda resistência, toda maldição. Está capacitando o teu povo para receber a tua bênção, a tua unção. A unção do desenvolvimento e da produtividade, a unção da multiplicação, quando o Senhor verdadeiramente se compromete com aqueles que agrada ao teu coração. Eu entrego esta vida em tuas mãos agora, para que este ano seja assustadoramente maravilhoso e que eles sejam vitoriosamente fiéis a ti e àqueles para quem trabalham, que sejam honestos por dever de consciência e não somente por ter medo de ti, Senhor meu Deus. Em o nome do Senhor Jesus, eu os abençoo nesta noite, que sejam fortalecidos e restaurados sobre todas as áreas, em todas as áreas das suas vidas. E o recado do Senhor foi dado. Em o nome do Senhor Jesus, receba a bênção do Senhor. Abençoe esse copo com água, para que haja saúde e vitalidade, e ao bebermos dessa água, que o Senhor afugente as enfermidades do nosso corpo e nos dê a vitória completa, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Beba da água com fé, com muita confiança e segurança. O Senhor já está aí, agora, abençoando você.
Olha, que Deus abençoe grandemente. Chegamos ao final de mais uma transmissão e eu quero lembrar você, amanhã à noite estamos em Atos, a nossa reunião presencial. Um beijo bem grande a todos que ficaram até agora na janela, seguro, e ouve a direção de Deus e fica seguro. Deus tem muita vitória, tem muita bênção para compartilhar com você. Fica com o Senhor, muita firmeza, muita paz em seu coração e sabendo que Ele está olhando para você, Ele está transformando o seu coração e coisas maravilhosas, maravilhosas vão acontecer. Então fique seguro. Beijo grande e até amanhã, hein? Tchau, tchau, às 19 horas. Espero você. Tchau, tchau. Cristo.